Começando a sala virtual de hoje, o tema que nós vamos estar estudando nessa sala virtual, o título está aí na sua tela, a teologia da figura central. Eu já vou avançar para a próxima tela, onde a gente vai fazer aí algumas ponderações iniciais sobre esse tema. O que eu quero dizer com a teologia da figura central? Ao longo do texto aí você vai conseguir se posicionar melhor. Então eu primeiro já vou avançar aí na própria análise do tema e aí a gente vai perceber o porquê que eu dei esse título aí dessa sala de hoje, do estudo de hoje, como a teologia da figura central. Vamos ao conteúdo e a gente vai comentando. O texto diz assim: a terminologia figura central foi cunhada no princípio divino para explicar algumas situações demandadas na providência de restauração, onde são aplicados os princípios de restauração, a fim de se estabelecer o que nós chamamos lá na segunda parte do princípio divino, o fundamento para receber o Messias. Fundamento este constituído de dois subfundamentos, os quais são o fundamento de fé e o fundamento de substância. Então, aqui, de uma forma bem sucinta, nós estamos aí só fazendo uma revisão daquilo que cada um de nós já conhecemos. Se não conhecemos, devemos voltar a estudar, nos debruçarmos sobre o princípio divino estudando, principalmente a segunda parte, quando estudamos os princípios da restauração, e ali está o fundamento para receber o Messias. Esse fundamento, na verdade, como o texto diz, ele é constituído, ele é o resultado da somatória do fundamento de substância e do fundamento de fé. Então, lá quando a gente está estudando no princípio divino, ele vai dizer, no fundamento de fé são necessários alguns requisitos. Primeiro requisito, figura central, uma pessoa que vai fazer o fundamento de fé. Segundo item, o objeto condicional, ou seja, aquele item através do qual esta figura central, essa pessoa responsável de estabelecer o fundamento de fé, vai comprovar, vai mostrar, vai demonstrar a sua fé. E aí o período de tempo é o período necessário através do qual essa pessoa, através do objeto condicional, vai estabelecer esse fundamento de fé. E depois, quando a gente também estuda no fundamento de substância, ele volta novamente a usar essa terminologia figura central. Ele vai dizer que o fundamento de substância é o fundamento através do qual dois personagens vão estar trabalhando, atuando para eliminar a natureza decaída, e uma dessas figuras, um desses personagens vai ser o que nós definimos como a figura central do fundamento de substância. Aqui são só alguns conceitos que estão contidos no livro do Princípio Divino, que a gente está só relembrando. Mas o objetivo, basicamente, dessa tela é exatamente dizer que essa expressão está cunhada no Princípio Divino, ela foi constituída, elaborada, para explicar essa posição que uma pessoa vai estar assumindo no que diz respeito à execução da providência de restauração, a aplicação dos princípios da restauração a fim de estabelecer este fundamento para receber o Messias. Vamos avançar para a próxima tela. Ao longo do tempo, essa terminologia assumiu uma interpretação errônea e distorcida, talvez pelo desconhecimento mais aprofundado do próprio princípio divino, ou então pela ausência de mais conteúdos a partir das palavras do verdadeiro Pai. Então é lógico que toda vez que a gente não aprofunda muito o estudo do princípio divino, que a gente não tem uma compreensão e um entendimento aprofundado, e principalmente a gente sabe que o princípio divino é a nossa base, é o nosso roteiro essencial, mas que agregado, adicionado a ele, é lógico que nós precisamos sempre recorrer às palavras do verdadeiro Pai. Nessa quantidade de discursos, de palavras proferidas, nós vamos encontrar sempre mais detalhes, mais esclarecimentos, melhorar a nossa compreensão e o nosso entendimento sobre aqueles conteúdos que estão de forma esquemática, de forma sucinta e objetiva, descritos lá no livro do Princípio Divino. Mas o que vale destacar é que a expressão figura central passou a ser associada com qualquer pessoa que tenha uma posição hierárquica dentro da estrutura da Igreja da Unificação ou da Associação das Famílias. Então você percebe, normalmente a gente se refere a qualquer pessoa que tenha ali uma posição, seja ela qual for, dentro da estrutura, como líder regional, seja a nível de estado, de município, de nação, enfim, qualquer área, a pessoa está assumindo uma posição hierárquica dentro desta estrutura e normalmente nós a categorizamos ou a classificamos, denominamos esta pessoa, esta posição hierárquica, como uma posição de figura central. E isto é uma associação errada, é uma interpretação distorcida. Essa associação indevida tem sido constantemente martelada como um dogma ideológico e tem acarretado
sérios problemas de entendimento da verdadeira posição dos verdadeiros pais de céu, terra e humanidade, e as demais posições dentro da organização social da Igreja de Unificação. Então, essa confusão tem causado uma série de erros de entendimento. As pessoas, às vezes, até mesmo acabam entrando num círculo de questionamentos, de posicionamentos e até mesmo de ações que são resultantes de um erro, de uma interpretação errada. Esse problema do entendimento, da expressão, da terminologia figura central, acaba fazendo também uma série de confusões, causando uma série de confusões e de entendimentos errôneos sobre a própria posição dos verdadeiros pais de céu, terra e humanidade. Vamos avançar para a próxima tela? Então, nesse sentido, vamos analisar primeiramente o que o princípio divino explica sobre essa terminologia. Então, se você procurar no livro do princípio divino, a primeira vez que a expressão figura central aparece dentro do livro do princípio divino, está lá no capítulo 3, escatologia, especificamente na seção 5.2, a nossa atitude nos últimos dias. E ali nessa página 118 do livro impresso físico que nós temos hoje, ele diz o seguinte, acompanhe comigo, é um trechinho que eu tirei de lá. Noé, Abraão, Moisés e Jesus foram aqueles a quem Deus elevou como as figuras centrais de suas respectivas idades. Hoje, neste período de transição histórica, neste momento em que nós estamos vivendo agora, devemos encontrar a pessoa a quem Deus designou como a figura central da nova providência, a fim de que possamos participar nesta nova idade e honrar a vontade de Deus. Então, cabe comentar o quê? Que apesar de aparecer no plural a citação figuras centrais de suas respectivas idades, como está lá no princípio divino, não significa, nós não estamos querendo dizer, o próprio princípio divino não quer dizer que há várias figuras centrais no mesmo momento histórico, de jeito nenhum. Está claro para você? Então ele está dizendo lá, ele falou de Noé, falou de Abraão, Moisés e Jesus. Foram figuras centrais de suas respectivas idades. Ou seja, na idade de Noé, a figura central da providência era Noé. E assim, respectivamente. Na idade de Abraão, a figura central era Abraão. Na idade de Moisés, a figura central era Moisés. E na idade de Jesus, na época de Jesus, quando a providência estava sendo conduzida na era de Jesus, a figura central era o próprio Jesus. Então está bem claro que em cada respectiva idade houve uma única figura central encarregada de conduzir a providência. Isso é o significado. Então, através dessa primeira citação da expressão figura central no princípio divino, a gente pode chegar à conclusão de que, em cada era da história, em cada momento providencial onde Deus estava conduzindo uma obra específica na sua providência, no estabelecimento daquele fundamento para receber o Messias, sempre houve uma única figura central. Esta figura central encarregada de conduzir, levar a cabo, de forma bem-sucedida, a providência da restauração. Vamos avançar para a próxima tela? Então, vamos analisar então a próxima citação, a próxima vez que essa terminologia figura central aparece no princípio divino. Basicamente, ele vai aparecer no capítulo 5 agora, lá na ressurreição, especificamente na seção 3.2, cujo título é A Unificação de Todas as Religiões através da Ressurreição da Volta. Lá na página, um trecho na página 164 e a conclusão na página 165, que diz o seguinte: o cristianismo não existe por seu próprio benefício, mas tem como sua missão final a realização dos propósitos de todas as religiões na história humana. Cristo do segundo advento, que vem como centro do cristianismo, também é o retorno do Maitreya Buda, de acordo com os ensinamentos do budismo, também é o verdadeiro homem que é esperado na tradição religiosa chinesa e também é, ao mesmo tempo, Chundoryun, por quem muitos coreanos anseiam. Então, ele é a figura central cujo advento é esperado em outras religiões também. Então, todas as religiões esperam o seu respectivo personagem, mas a figura central na época em que o segundo advento ocorre, essa pessoa vai incorporar de forma única todas as missões de todos esses personagens, uma única figura central. Neste trecho, então, fica ainda mais evidente que a expressão figura central,
que está cunhada no princípio divino, se refere única e exclusivamente ao Senhor do segundo advento, ou seja, não é uma terminologia que pode ser utilizada para qualquer pessoa ou por qualquer pessoa. A vulgarização da terminologia e a utilização indevida tem sido a causa de vários erros, principalmente com o nivelamento de pessoas comuns e até mesmo decaídas com a sacralidade, a divindade do que nós chamamos a instituição verdadeiros pais de céu, terra e humanidade, a figura central da era atual. Vamos avançar para a próxima tela? E agora, na próxima citação no princípio divino, a terceira vez que você vai encontrar essa terminologia figura central, ainda na primeira parte do princípio divino, lá no capítulo 6, capítulo sobre predestinação. Muito importante esse trecho, peço que você preste bastante atenção. Lá na seção 3, a predestinação dos seres humanos, especificamente nas páginas 173 e 174 do livro físico, diz o seguinte, acompanhe comigo, por favor. Vejamos agora a predestinação de Deus para as figuras centrais na providência de restauração. O propósito da providência de restauração de Deus, então, ele segue dizendo: portanto, na providência de salvação, Deus primeiramente predestina uma pessoa para ser a figura central e então chama essa pessoa para uma missão, ok? O princípio divino segue dizendo: quais qualificativos a pessoa deve possuir para merecer tal chamado? Isso é muito importante, por isso eu fiz o grifo, está lá no princípio divino. Para ser figura central, significa que eu posso ser figura central assumindo qualquer posição hierárquica em qualquer organização? Será que é isso que diz ali o princípio divino? Então vamos acompanhar, ele está perguntando ali. Quais qualificativos a pessoa deve possuir para merecer tal chamado? Primeiro qualificativo, a figura central deve nascer no seio do povo escolhido. A seguir, dentre este povo escolhido, ele deve descender de uma linhagem ancestral com muitas boas realizações. Dentre esses descendentes desta linhagem ilustre, ela deve também ser dotada com um caráter próprio requerido. E entre aqueles que possuem esse caráter requerido, ela deve desenvolver as qualidades necessárias durante sua juventude. Mas se não fosse só isso, ele segue dizendo: finalmente, entre aqueles que tenham adquirido essas qualidades, Deus seleciona primeiramente o indivíduo que vive no tempo e lugar mais adequado à sua necessidade. Você já tinha lido isso no princípio divino. Cada um de nós já tínhamos lido isso no princípio divino. E ainda assim, todas essas citações que eu fiz aqui, está lá no livro do princípio divino que eu li, que você leu, que cada um de nós lemos. Mas ainda assim, fizemos mau uso da expressão figura central, comparando, nivelando pessoas de todos os tipos, de todas as índoles, com a sacralidade e divindade da instituição verdadeiros pais. Vamos avançar para a próxima tela? Eu vou fazer agora um detalhamento desse último item que a gente mencionou aí, né? Essa citação aí do livro da predestinação. Agora eu vou mostrar para vocês aí, para vocês verem passo a passo. Então, como é que a gente chega na conclusão, na concepção do que é e principalmente de quem é a pessoa que nós podemos de fato chamar como figura central. Então, para ficar claro que utilizamos a terminologia figura central de forma distorcida e incorreta, vamos elencar de novo as qualificações demandadas para ser figura central, de acordo com o que a gente acabou de ler no princípio divino. Então, o primeiro ponto que ele falou era o seguinte: primeiro, a figura central deve nascer no seio do povo escolhido. Essa é a qualificação mais abrangente para ser figura central. Se você observar esse trechinho que eu acabei de ler, existe até um pouco de sarcasmo, né? Essa é a qualificação mais abrangente para ser a figura central. Por quê? É preciso nascer no seio do povo escolhido, o terceiro Israel, a nação que seguiu o curso modelo para assumir essa posição. Ou seja, de acordo com o princípio divino, nós estamos falando da nação da Coreia. Para um melhor entendimento desse ponto, aí vai uma sugestão, né, que você faça a leitura lá no finalzinho do princípio divino, não no finalzinho, no último capítulo da segunda parte, o item 3.3, a nação do Oriente é a Coreia, no capítulo 6 da segunda parte do princípio divino, chamado o segundo advento. Então eu volto no texto falando ali daquela coisa que eu comentei anteriormente, né?
até um pouco com sarcasmo quando a gente fala, né, que a qualificação mais abrangente para ser figura central é nascer na Coreia. Ou seja, primeiro item mais abrangente. Ou seja, quando a gente fala mais abrangente é o sarcasmo, porque quando você olha para esse desenho na sua tela aí, observando o tamanho do globo, aquela parte destacada um pouquinho mais escura é o que a Coreia representa dentro desse globo. Então essa questão mais abrangente, é óbvio que você percebe que não é tão abrangente assim. Quantas pessoas tem no mundo hoje? Nós estamos com mais de 7 bilhões de pessoas. Mas qual é a população? Dentro dessa população de 7 bilhões, quantos realmente estão nesta linhagem do povo da Coreia? Então você vê que já existe aí um qualificativo que nos restringe, nos limita. Para que eu seja figura central, para que eu possa ter o título de figura central, o primeiro qualificativo que é demandado é nascer no seio do povo escolhido. Mas esse, como eu falei, é o item mais abrangente. Então vamos para a próxima tela para a gente ver os itens passo a passo. O segundo ponto que ele fala ali naquela citação do princípio divino é a seguinte: a seguir, dentre o povo escolhido, ela deve descender de uma linhagem ancestral com muitas boas realizações. Ou seja, além de nascer na Coreia, aí começa um funil, começa um afunilamento. Para esclarecer, então, esse requisito, a sugestão que eu faço é a leitura da autobiografia, aonde você vai encontrar o próprio verdadeiro pai relatando o fundamento da sua linhagem ancestral. A autobiografia, apesar de falar superficialmente, ele já mostra algumas qualidades, algumas características, a índole, a personalidade dos pais, dos avós, mas existem outros textos, né, principalmente quando a gente lê os discursos selecionados do verdadeiro pai, você vai ver que a própria estrutura do clã, o clã Moon dentro da linhagem coreana, possui atributos que vão colocando, sedimentando, alicerçando um fundamento para que as gerações futuras pudessem, no mérito da idade, sempre se colocarem numa posição mais elevada, dando a essas gerações futuras, essas gerações que vieram na sequência, uma qualificação ainda melhor, ainda mais lapidada, ainda mais melhorada. Então você vê que ali já deu uma afunilada. Vamos avançar para a próxima tela? O item seguinte ainda continua dizendo o seguinte: então, dentre aqueles que nasceram no seio do povo escolhido e depois dentro daqueles que nasceram na linhagem ilustre, essa pessoa deve ser dotada com um caráter requerido. Quando estudamos os primeiros anos da vida do verdadeiro pai, relatados, por exemplo, aí na citação que eu faço, a sugestão de leitura, discursos selecionados do verdadeiro pai, nós entendemos como sua personalidade e seu caráter foram forjados pelos pais celestiais para a missão que ele abraçou ainda numa idade tão tenra. Sugiro então essa leitura. Então aí no gráfico você percebe aí, né, que a coisa vai afunilando. Dentro dessa linhagem, quantas pessoas vieram dessa linhagem ilustre? Várias, centenas, milhares. Mas ainda assim, dessas você vai ter que encontrar uma pessoa que tem um caráter requerido. Ela vai se destacar, ela possui alguns atributos que vão superar, vão se destacar dos demais. Então essa característica, esse caráter requerido, peculiar, é demandado também nessa sequência de qualificações que a pessoa precisa preencher para alcançar esse chamado de Deus como figura central da providência da restauração. Vamos avançar para a próxima tela? Aí o próximo item diz o seguinte, ainda na mesma sequência dos qualificativos para ser figura central, ele segue dizendo: entre aqueles com o caráter requerido, ainda essa pessoa deve desenvolver qualidades necessárias durante sua juventude. E aí, novamente, eu volto a sugerir a leitura da autobiografia. É um pequeno resumo, porque também nos discursos selecionados você vai acrescentar ainda mais detalhes para que você chegue à conclusão de que o verdadeiro pai, ao longo de toda a sua infância, ao longo de toda a sua juventude, até que ele chegasse no momento de receber a bênção de Deus como os verdadeiros pais da humanidade, tudo isso foi fazendo com que ele se destacasse, constituísse essas qualidades. Além do caráter requerido, ele precisa de mais qualidades, e essas qualidades foram forjadas ao longo da sua juventude. Tudo isso que ele tem compartilhado conosco até esses dias. Então, tudo que ele tem nos ensinado, tudo aquilo que a gente tem discutido, aprendido, lido, ouvido, são, na verdade, conhecimentos e ensinamentos experimentados na prática ao longo de toda a vida do verdadeiro pai. Então, nesse relato, tanto da autobiografia como também nos discursos selecionados e em outros textos que você possa encontrar relatos da juventude do verdadeiro pai, você vai vendo como todas as circunstâncias nas quais ele estava inserido foram as maneiras pelas quais Deus forjou essas qualidades necessárias ao longo da juventude do verdadeiro pai. Seguindo para a próxima tela, então, na questão de finalizar os qualificativos, o princípio divino finaliza dizendo o seguinte:
Finalmente, entre aqueles que tenham adquirido essas qualidades, Deus vai selecionar, antes de tudo, o indivíduo que vive no tempo e lugar mais adequados às suas necessidades. Que nessa sequência do próprio princípio divino, fazendo essa filtragem, nós vamos inevitavelmente, inexoravelmente chegar à conclusão de que a figura central do momento atual, a figura central da história, a figura central que tem conduzido a providência da restauração através da indenização, a providência para o estabelecimento do reino do céu na terra, são os verdadeiros pais de céu, terra e humanidade. Eu não posso usar essa expressão de forma vulgar, aleatória, porque nós estamos comprometendo e questionando a própria autoridade, a própria sacralidade, a própria instituição verdadeiros pais. Vamos avançar para a próxima tela? Então, através dessa análise, eu penso que fica óbvio que a terminologia figura central tem sido utilizada indevidamente para aqueles que ocupam alguma posição hierárquica no quadro organizacional da Igreja de Unificação. E eu não estou me referindo a ninguém especificamente. Você sabe, qualquer posição que a pessoa venha ocupar na estrutura hierárquica, normalmente a gente tem a tendência natural, errônea, mas quase natural, porque isso é o resultado de anos e anos do martelar desse conceito ideológico, que praticamente se tornou um dogma, praticamente se tornou uma teologia dentro da nossa tradição, aonde a gente coloca pessoas de posições hierárquicas no quadro organizacional como pessoas que seriam figuras centrais. Para alcançarmos um entendimento ainda mais profundo sobre qual seria o papel de cada um de nós, o papel que eu, que você, que cada um de nós temos dentro da realização da providência de restauração, então se faz necessário uma análise dos papéis tangíveis que existem na nossa vida cotidiana e como esses papéis interagem. Vamos a eles. Temos basicamente 4 papéis que são frequentemente citados, mencionados e muitas vezes confundidos. Basicamente estão aí na sua tela. O primeiro a gente acabou de estudar aí rapidamente, figura central. O segundo, Abel. O terceiro, a expressão líder. E o quarto, posição hierárquica. Estas são posições distintas e mutuamente excludentes, ou seja, elas são individualizadas e, normalmente, elas são excludentes. Uma não inclui a outra. O fato de eu ter uma posição hierárquica não determina que automaticamente eu sou um líder, ou que eu sou Abel, ou que eu sou figura central. Ou seja, como diz o texto, elas são independentes e também são autônomas. O fato de se assumir uma dessas posições, qualquer uma delas, não, jamais, nunca, de jeito nenhum, a posição de figura central. A posição de figura central, volto a enfatizar, refere-se única e exclusivamente à instituição verdadeiros pais, nelas contida, Samyamun Hak Jahan. Então, os verdadeiros pais da humanidade são o casal figura central na condução da providência da restauração no momento atual da história. Nenhuma outra pessoa almeja ou deveria almejar assumir essa posição que nunca houve na história, que só existe agora e que nunca mais vai se repetir no futuro, é exclusiva, única dos verdadeiros pais. Então, o fato de você assumir qualquer uma das outras posições, seja ela Abel, líder ou posição hierárquica, não implica obrigatoriamente que você está assumindo qualquer outra ou as demais. Se eu tenho uma posição hierárquica, significa que eu sou líder? Quando eu tenho uma posição hierárquica, automaticamente eu sou Abel? Vamos pensar um pouco mais sobre isso? Vamos avançar para a próxima tela? Nosso erro mais comum é admitir que, ao assumir uma posição hierárquica, automaticamente eu vou me tornar um líder, como que por um passe de mágica, é automático, é como se viesse por download. Ao mesmo tempo, eu passo a ser Abel por unção milagrosa. Qual é o qualificativo para ser Abel? Não, eu tenho uma posição, eu já sou Abel. E aí eu me torno figura central automaticamente, rasgando todas as páginas do princípio divino que a gente acabou de citar anteriormente. Então, percebe? É gravíssimo isso, essa concepção errada que a gente tem passado por cima, que a gente tem feito vista grossa para essa postura, mas os problemas têm sido grandes e a gente hoje se depara até mesmo com divisão, a gente se depara com conflitos internos, a gente se depara com brigas, criando-se grupos por causa desta omissão, desta vista grossa que a gente fez com relação ao uso indevido dessas expressões e a confusão que a gente faz no uso delas. O trágico é que muitas pessoas conduzem suas vidas de fé acreditando nessa falácia.
Isso foi martelado tantas vezes que para alguns isso se tornou uma verdade, e é uma mentira, é um engodo, é uma falácia. E o mais trágico é que, graças a essa presunção, o orgulho e a vaidade corroeram os corações dos incautos que desviaram muitos da fé verdadeira nos verdadeiros pais. Quando vejo, então, alguns desses presunçosos questionando as palavras dos verdadeiros pais atualmente, eu fico me perguntando se uma das causas, e na verdade, vou falar mais, eu já não me pergunto mais, eu tenho certeza que uma das causas de todas essas blasfêmias, que uma das causas de todos esses conflitos e divisões, não é outra coisa a não ser essa famigerada teologia da figura central que algumas pessoas defendem com tanta veemência. Vamos avançar para a próxima tela? Então, sendo que nós já discutimos à luz do princípio divino ali anteriormente nas outras telas, a autoridade e dignidade da terminologia figura central, eu vou passar daqui para frente a analisar as outras para você entender o que cada uma realmente representa e o que é demandado, e a inter-relação que existe entre elas. Então, estando claro que é indevido se referir a qualquer pessoa em qualquer posição hierárquica com essa terminologia, vamos então analisar os papéis. E eu já vou começar de trás para frente. Você deve estar pensando, por que eu estou começando da posição hierárquica se na tela anterior eu listei da seguinte forma: número 1, figura central; número 2, Abel; número 3, líder; e número 4, posição hierárquica. Porque no meu entendimento, na estrutura de valor, essa seria a sequência correta. Figura central é a posição mais elevada, mais importante, a mais digna, a com mais autoridade. E aí depois vem Abel, depois vem o líder e aí vem a posição hierárquica. Mas na análise eu vou fazer no caminho inverso porque é importante a gente explicar o que é a posição hierárquica. Quando eu falo de posição hierárquica, quando a gente está falando de hierarquia, a gente não deve criticar. Muitas vezes no mundo secular as pessoas têm uma aversão à hierarquia. Isso já é da natureza decaída, né? Quando a gente fala lá de Lúcifer, a dificuldade que ele teve de se submeter a Adão e Eva, as críticas que ele fez com relação a Deus. E aí o ser humano ao longo da história, né? Quando Caim assassinou Abel, e aí a dificuldade. Enfim, hoje a gente vê muitas pessoas, né? Quando vê os filhos querendo desrespeitar e passar por cima da autoridade dos pais, questionar a autoridade de quem estaria acima, o professor, o chefe no trabalho, enfim. Isso é uma posição totalmente satânica e errada. Por isso eu preciso falar claramente e valorizar essa posição hierárquica. Vamos ao texto ali. Esse conteúdo que está aí, na verdade, é um conceito para esclarecer o que significa posição hierárquica, o que é a hierarquia. Hierarquia é a ordenada distribuição dos poderes com subordinação sucessiva de uns aos outros. É uma série contínua de graus ou escalões em ordem crescente ou decrescente, podendo-se estabelecer tanto uma hierarquia social, uma hierarquia urbana, militar, eclesiástica e etc. A hierarquia é uma ordenação contínua de autoridades que estabelece os níveis de poder e importância, de forma que a posição inferior é sempre subordinada às posições superiores. Avançando para a próxima tela para a gente continuar no conceito. Originalmente, o termo hierarquia possuía um significado religioso, onde a organização social das igrejas levou à formação de hierarquias cuja graduação era intangível por derivar da autoridade transcendental de cada camada social. Esse sentido religioso se perdeu nas demais estruturas hierarquizadas, mas nelas sobreviveram a rigidez da graduação e a observância estrita das atribuições de cada autoridade. Então, isso que eu coloquei aí é apenas um conceito, você pode pesquisar mais detalhes em qualquer livro ou na internet. O que vale ressaltar nesse caso é o seguinte: nesse sentido, fica claro que para o adequado ordenamento de qualquer grupamento social, a estrutura hierárquica se faz necessária para o bom funcionamento desse grupamento. E assim, as posições são definidas e estruturadas em função do melhor funcionamento desta estrutura e visando o melhor para o grupo como um todo. Nessa reflexão, a gente chega à conclusão, ou seja, qualquer organização humana, seja ela religiosa ou secular, seja um clube, seja uma empresa, seja uma igreja, seja a própria família, a estrutura de hierarquia é fundamental para o bom funcionamento desse grupamento. A inter-relação, para que todos estejam alinhados. Então, se eu tenho uma estrutura muito grande, por exemplo, a nossa própria estrutura como Associação das Famílias é uma instituição mundial, para que cada uma das pessoas, cada uma das famílias possa estar alinhada com a direção geral do grupo como um todo, é necessária hierarquia para que
possa ocorrer um fluxo de direção, de feedback, para que a organização como um todo possa caminhar alinhada sempre na mesma direção, com o mesmo objetivo, sempre visando o melhor para o grupo como um todo. Então, a hierarquia é importante? É fundamental. Nós não temos como abrir mão dessa estrutura. Tanto nas instituições seculares como dentro da nossa própria instituição, nós demandamos esse modelo. É fundamental que existam, desde lá do cargo mais elevado de reverendo continental, líder nacional, líder estadual, municipal, regional, do bairro, da comunidade. Toda essa estrutura é fundamental para o bom funcionamento deste grupamento. Qualquer organização demanda, precisa ter uma estrutura bem organizada. Esse organograma permite que essa organização cresça, se desenvolva, sempre alinhada, tendo sempre esse fluxo rápido e dinâmico de informações, de orientações, de troca de ensinamento e de valores, para que os valores sejam compartilhados, comungados, aceitos e incorporados por todos que participam dessa organização. Então dá para você perceber? Nós precisamos entender a importância, o valor dessa posição hierárquica. Como realizar ela de forma plena, para que nós possamos ter pessoas que realmente sejam bons gestores, bons administradores, bons orientadores, bons educadores, pessoas que estejam realmente alinhados com a ideia, com a mensagem, com o tema central da organização. Essa estrutura precisa estar em perfeito funcionamento. Qualquer distorção, qualquer desequilíbrio nisso, a associação, a instituição, qualquer organização humana, qualquer organização social, pode sofrer consequências de divisão, de ruptura. Por isso, essas posições são muito importantes e eu venho aqui enfatizar o valor e a importância dessas posições e o respeito a essas posições hierárquicas. Vamos avançar para a próxima tela? Vamos falar agora, do líder. Então, o que é liderança? Aí vai também um conceito. Então, eu vou ler só para a gente mencionar aqui. Eu fiz alguns grifos para a gente comentar, mas é um conceito que você pode até melhorar ele, tá? Você pode buscar aí na literatura, você pode fazer pesquisas. Existem vários textos e grandes autores falando sobre esse tema. Haja visto que é utilizado também por todas as organizações, sejam organizações sem fins lucrativos, sejam instituições empresariais, enfim, todas as organizações sociais demandam liderança e existem muitos autores falando sobre essa qualidade. Então vamos falar sobre o líder. Liderança, então, é a arte de comandar pessoas, atraindo seguidores e influenciando de forma positiva mentalidades e comportamentos. A liderança pode surgir de forma natural quando uma pessoa se destaca no papel de líder sem possuir forçosamente um cargo de liderança. E eu grifei exatamente para a gente fazer um parênteses aqui. Então veja só, eu já tinha falado lá anteriormente e esse conceito vem para validar aquilo que a gente tinha comentado. A liderança tem alguma coisa obrigatoriamente a ver com um cargo, com uma posição? Não. Ele está descrevendo isso como uma capacidade, como um atributo, como uma qualidade. A pessoa se destaca no papel de líder, independente de ela ter um cargo de liderança, uma posição hierárquica. Ela tem que ter um cargo para ser líder? Não necessariamente. Líder é uma postura, líder é uma atitude, líder é um gesto, uma qualidade, uma aptidão. Que necessariamente uma posição hierárquica já dá à pessoa essa capacidade? Não. Muitas pessoas podem ser líderes sem ter uma posição, e o inverso também é verdadeiro. Muitas pessoas podem ter uma posição sem ter a capacidade de exercer uma boa liderança. É um tipo de liderança informal, o texto segue dizendo. Quando um líder é eleito por uma organização e passa a assumir um cargo de autoridade, ele exerce uma liderança formal. É formal, é aquilo que já está lá no estatuto. O regimento daquela organização, de regras desta instituição, já vai dar uma certa autoridade, mas isso nós chamamos de liderança formal. Agora, um líder é uma pessoa que dirige ou aglutina um grupo, podendo estar inserido no contexto da indústria, no exército, enfim, qualquer uma das organizações sociais da humanidade. Existem vários tipos de líder, que mudam em função das características do grupo. Então, aquele de unidade de combate, equipe de trabalho, grupo de adolescentes, enfim. Tem vários tipos de liderança de acordo com a estrutura do grupo e o objetivo que esse grupo almeja. O líder tem a função de unir os elementos do grupo para que juntos possam alcançar os objetivos do grupo. A liderança está relacionada com a motivação, porque um líder eficaz sabe como motivar os elementos do seu grupo ou da sua equipe. Então dá para perceber que talvez a pessoa tenha uma posição,
E aí a gente vai dizer que essa pessoa exerce uma liderança formal. Será que essa liderança formal obrigatoriamente vai ter a capacidade de mexer com a motivação, fazer com que as pessoas sejam motivadas, seja do grupo ou da equipe? Dá para perceber que é uma aptidão que independe, é como eu mencionei lá anteriormente, é autônoma, é independente, são qualidades independentes. Às vezes elas podem convergir. A pessoa que tem uma posição, ela tem essa posição porque ela já se destacava com liderança e deram a ela a posição. Formalizaram a liderança que ela já exercia de forma informal. Agora, isso é independente, permanece ainda sendo independente, são coisas independentes. Novas abordagens sobre o tema defendem que a liderança é um comportamento que pode ser exercitado e ele também pode ser aprimorado, pode ser aperfeiçoado. As habilidades de um líder basicamente envolvem carisma, paciência, respeito, disciplina e principalmente a capacidade de influenciar os seus subordinados. Vamos avançar para a próxima tela para a gente continuar nessa reflexão aí. Então, exercer liderança é um tema para inúmeras e demoradas discussões, o que eu não pretendo fazer aqui. Mas o que eu pretendo nessa reflexão é enfatizar que o aspecto de independência entre liderança e posição hierárquica fica realçada, enfatizada pela expressão que a gente mencionou ali na tela anterior, sem possuir forçosamente um cargo. Então, essa interdependência pode existir? Pode. A pessoa que tem a posição pode já ter uma característica de líder. Ele acabou sendo formalizado como um líder numa posição hierárquica porque ele já exercia isso no grupo onde ele trabalhava, ele já conseguia influenciar positivamente, motivando os seus colegas de trabalho? Sim, mas isso não é uma exigência obrigatória. Ainda assim, então, enfatizamos o aspecto de independência, liderança e posição hierárquica. O fato de se assumir uma posição hierárquica, então, não implica no exercício de liderança em seu verdadeiro significado. E também o exercício de uma verdadeira liderança não demanda obrigatoriamente assumir qualquer posição numa organização. Então, basicamente, aquilo que eu já mencionei anteriormente, nós podemos verificar que existem muitos chefes que não são líderes. E também existem muitos líderes que não são chefes. Ficou claro para você essa comparação, essa reflexão? Pessoas que têm a posição, mas que não têm a capacidade de liderar. E as pessoas que têm a capacidade de liderar, muitas vezes também não necessariamente têm que ter uma posição para exercer sua autoridade, sua influência, sua liderança. Vamos avançar para a próxima tela? Vamos falar agora sobre Abel. A gente vai se estender um pouquinho aí nessa reflexão aí à luz do princípio divino. Eu vou voltar de novo no princípio divino para a gente entender o que significa chamar uma pessoa de Abel ou colocar ela na posição Abel. Esse termo Abel também sofre muito de maus tratos na interpretação e no nosso uso cotidiano, no nosso uso diário. Dentro da unificação, dentro da Igreja de Unificação, dentro da estrutura da Associação das Famílias, nós fazemos muito mau uso por erros de interpretação e por isso damos um uso errôneo a essa expressão. A regra geral observada na prática cotidiana me faz pensar que o fato de se assumir uma posição hierárquica, eu me torno automaticamente Abel, como se essa fosse uma posição estática e estanque, carimbado naquela posição, naquela cadeira. Eu me sentei naquela cadeira, assumi aquela posição, automaticamente eu sou Abel. Então aí quando a gente faz essa reflexão, eu sou Abel e os demais são os meus Caíns. Porque eu estou na posição de Abel, fui elevado à posição de Abel. Alguém me ungiu com a posição de Abel. É um grande erro, isso é um enorme engodo, gigantesca blasfêmia contra o princípio divino. É só voltar no livro do princípio divino. Para que é que eu tenho essa posição de Abel? O que o princípio divino fala sobre a posição Abel e sobre a posição Caim? Quando estudamos o princípio divino na sua segunda parte, falando lá sobre os princípios da restauração, e especificamente já no começo ali na introdução à restauração, nós verificamos que a mensagem principal, fundamental, é esclarecer que a vinda do Messias é o foco central. E o fundamento para receber o Messias é a base, o alicerce, o fundamento para a vinda substancial do Messias. Especificamente, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar o aspecto do fundamento de substância dentro do fundamento para receber o Messias, porque é ali que a gente vai encontrar essa expressão Abel. Quando a gente estuda lá na primeira família, né, na providência da restauração, a família de Adão tinha caído, então aí ele foi dividido nos personagens Abel e Caim. Abel foi colocado como a figura central do fundamento de substância. Deus pediu para eles fazerem uma oferta, e a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso? Não. Nós vamos analisar basicamente as posições
desses personagens. Então, esse fundamento de substância tem como objetivo principal eliminar a natureza decaída, natureza esta herdada a partir da queda. Para maiores detalhes, aí eu vou sugerir que você faça a leitura completa a partir da página 198 do Princípio Divino. Eu vou seguir aqui para a próxima tela para a gente continuar nessa análise do personagem tipo Abel. Basicamente, então, esse fundamento de substância precisa de duas posições bem definidas. O gráfico aí ao lado já vai fazer você lembrar daquilo que está contido no princípio divino. Então, essas duas posições bem definidas, uma representando a primeira queda, a queda espiritual, e a outra representando a segunda queda, a queda física. À luz do princípio de restauração, as duas situações são erradas. Lembra quando a gente fala sobre as posições Abel e Caim? Abel e Caim são filhos da queda, de Adão e Eva. O primeiro filho representando a primeira queda, a queda espiritual, a mais distante de Deus, a menos aceitável, a totalmente errada, vamos dizer assim. Abel, o segundo filho, como explica o princípio divino, ele representa a segunda queda, a queda física, aquela que, na verdade, o erro está na antecipação de um evento que aconteceria sob as bênçãos e os auspícios de Deus. Então, aí seria a menos errada, a menos reprovável, ou seja, a menos distante de Deus, a mais próxima de Deus. Então, basicamente, é isso que a gente tem que ponderar. Em termos de finalidade da criação, a queda espiritual estava totalmente fora do princípio, ou seja, mais distante de Deus, enquanto a queda física, o relacionamento entre Adão e Eva, estava parcialmente fora do princípio divino. O erro foi antecipação, ou seja, ele estava menos distante de Deus. Então, graficamente, você consegue visualizar ali. Abel, ele estava mais próximo de Deus e Caim estava mais distante de Deus, mais propenso a representar a queda espiritual a mais distante de Deus. A posição do primeiro filho da família de Adão, Caim, então representava a queda espiritual, ou seja, mais distante de Deus, e a posição do segundo filho de Adão, Abel, representava a queda física, ou seja, estava menos distante de Deus. Basicamente, só para a gente entender o que o princípio divino fala. Porque nós temos um erro gravíssimo. Quando a gente olha para esse gráfico, sem estudar detalhadamente o que o princípio divino diz, nós caímos na visão dualista, achando que Abel é bom e Caim é mau. Olhando basicamente para esse gráfico que está aí na sua tela, você vai pensar assim, pera lá, então eu estou dizendo que Abel está ali, é pertinho de Deus, é filho de Deus. E aí eu vou dizer que o Caim é filho de Satanás. Então é aquela história, né? Um é bom e o outro é mau. Está errado? Se você entendeu isso assim, está errado, vai ler de novo o princípio divino. Os dois são filhos da queda. Os dois têm pecado. Os dois têm natureza decaída. O fundamento de substância é para resolver o problema da natureza decaída. De quem? Dos dois. Não é para resolver o problema da natureza de Caim ou a natureza decaída de Abel. É para resolver a natureza decaída de ambos, Abel e Caim. Vamos avançar para a próxima tela? O objetivo, então, desses dois personagens, Caim e Abel, era estabelecer a condição de indenização para remover a natureza decaída. Isso a gente já acabou de comentar. Isto quer dizer que ambos tinham naturezas decaídas a serem eliminadas. Ambos precisavam estabelecer alguns passos para que essa natureza decaída fosse eliminada e os dois pudessem ser salvos. Mas eu não vou entrar no mérito dessa discussão. Isso daí está dentro do estudo lá do princípio divino e a gente faz a sugestão, como eu já fiz na tela anterior, para que você leia, estude, reveja isso com mais detalhes. Mas a visão dualista cristã que muitos unificacionistas ainda carregam na sua bagagem conceitual, ou seja, a ideia de que um sempre tem que ser bom e o outro sempre tem que ser mau, tem distorcido a interpretação do próprio fundamento de substância. Além disso, o próprio modelo Caim e Abel, lá da família de Adão, acaba contribuindo, acrescentando ainda mais lenha nessa fogueira no que diz respeito à ideia de se manter a interpretação de que um é sempre bom e um é sempre mau. Essa ideia tem sido mantida e perpetuada e nós, interpretando errado isso, fazemos isso ainda mais grave, colocando isso na prática no nosso dia a dia. Pelo fato de Caim ter cometido assassinato contra Abel, condenamos Caim e nós inocentamos e santificamos o Abel. Mas eu não vou entrar nessa discussão. Aqui existem muitas palavras dos verdadeiros pais explicando a situação de Caim e Abel. Por isso, fica aqui mais uma sugestão, né? Eu vou deixar para que você possa entender os erros cometidos por ambos os personagens, Abel e Caim, no fundamento de substância, na condição para eliminar a natureza decaída lá na família de Adão. Eu sugiro que você leia mais detalhes nos discursos selecionados dos verdadeiros pais. Ali existem muitas situações onde nosso pai chega ao ponto de contextualizar
analisar as posições, as visões, os comportamentos, as ações de ambos os personagens, Abel e Caim. Vamos avançar para a próxima tela? Então, para entendermos como se elimina as naturezas decaídas dos personagens Caim e Abel, cabe um estudo mais detalhado do fundamento de substância que eu gostaria de sugerir também como leitura. Lá no Princípio Divino, a parte onde a gente estuda lá nas páginas 238 e 239 do Princípio Divino, livro físico, a família de Abraão, Isaac e Jacó, quando a gente vai ver o estabelecimento vitorioso do fundamento de substância entre os personagens tipo Abel e Caim, especificamente Esaú e Jacó. E aí também já sugiro a leitura lá do Gênesis, que ali vem mais alguns detalhes. O Princípio Divino passa isso de forma conceitual, mas a própria história da Bíblia, olhada à luz do Princípio Divino, vai te dar mais detalhes de como é um fundamento de substância vitorioso no modelo Abraão, Isaac e Jacó. Quanto ao papel de Abel, todos devemos entender que é uma posição demandada, exigida, requerida, a fim de eliminarmos a natureza decaída. Tal como também é o papel de Caim. Deu para perceber? Seja Abel ou seja Caim, ambos precisam eliminar a natureza decaída. Qual é a vantagem? Ser Caim ou ser Abel? À luz do princípio divino, à luz do princípio da restauração, ambos precisam eliminar a natureza decaída. Tá claro? Então eu vou voltar a ler ali, se me permite. Devemos entender que é uma posição demandada. A posição de Abel é uma posição demandada para eliminar a natureza decaída, tal como também é a posição de Caim. Em resumo, todos nós somos Abel em relação a alguém e nós também somos Caim em relação a alguém. Por quê? O que nós acabamos de falar na tela anterior? O que define, de acordo com o princípio da restauração, Abel e Caim? É simplesmente a questão da proximidade de Deus. Se eu estou mais próximo de Deus do que você, eu sou em relação a você, Abel, e você é em relação a mim, Caim. O inverso também é verdadeiro. Se eu encontro uma outra pessoa ali na frente que está mais próximo de Deus do que eu, ela é para mim Abel, e eu em relação a ela sou Caim. Então, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano unificacionista ou não unificacionista, nós nos deparamos diariamente, cotidianamente com essa situação. Quando você, por exemplo, está lá na rua e encontra uma pessoa no trânsito que comete um erro e ela quer brigar com você, qual vai ser a sua posição, de Abel ou de Caim? Depende. Se você se mostrar mais próximo de Deus, tentando trazer ela para Deus, tentando aliviar a sua ira, coracionar ela, fazer com que ela, entendeu? O inverso também pode ser verdadeiro. De repente, se você começa a gritar mais alto, se você começa a xingar coisas mais feias, você está mais distante. Cotidianamente, essa posição pode mudar. E ela muda, ela é dinâmica. Então, é aquilo que eu falei lá na tela anterior. A posição Abel, ela não é estanque. Ela não é uma coisa hermética, fechada. Eu sou Abel, pronto, acabou. Eu acordo e passo o dia inteiro como Abel. Vou dormir como Abel, como eu acordei Abel. Não é assim. Não é assim. Não tem nada a ver com uma posição estanque e estática. O que define em qual posição eu estou é o mesmo princípio de restauração que a gente acabou de citar. Está lá no princípio divino. Se eu estou mais próximo de Deus em relação a uma pessoa, eu devo me comportar como um bom Abel. De acordo com o capítulo 33 do Gênesis, eu tenho que me comportar, por exemplo, como Jacó. Se eu encontro alguém que esteja mais perto de Deus do que eu, então eu sou quem? Caim. E eu devo me esforçar para me comportar como um bom Caim em relação a essa pessoa. Ou seja, na mesma história do capítulo 33 lá do Gênesis, eu devo me comportar como Esaú. Deu para perceber essa situação? É importante a gente fazer essa reflexão, porque se a gente não fizer essas ponderações, analisarmos isso superficialmente, termos interpretações indevidas, acabamos cometendo erros nos nossos relacionamentos. E ao invés de estarmos eliminando a natureza decaída, a gente pode, na verdade, estar sedimentando, adquirindo novas naturezas decaídas. Vamos avançar para a próxima tela? Isso é necessário a fim de eliminarmos a natureza decaída e oferecermos a oportunidade de que todos sejam salvos, chegando até Deus e os verdadeiros pais. Então, na dinâmica do dia a dia, sempre observe quem é o seu Abel e quem é o seu Caim. Aquela pessoa com a qual você se depara no trabalho, na escola, na faculdade, na vizinhança, no ônibus, no trânsito. Como é a sua relação com ela? O que você é em relação a ela? Mais próximo ou mais distante de Deus? Ela está mais próxima ou mais distante de Deus do que você? Você é Abel para ela ou você é Caim para ela? Sendo Abel, o que eu devo fazer por ela? Sendo Caim, o que eu devo fazer por ela? Essa é a reflexão que nós devemos fazer.
Atualmente, essa lógica assume uma nova dimensão. Então, essa questão aí que a gente precisa eliminar a natureza decaída, na questão Messias tribal, isso é mais evidente, é mais atual. A dinâmica do fundamento de substância, a dinâmica da condição de indenização para eliminar a natureza decaída, ela passa a ser mais eficiente em todo esse novo conceito que os verdadeiros pais trouxeram para nós, Messias tribal. E aí fica mais uma sugestão de leitura, né? Quando eu recomendo aí para você ler o Messias tribal. É um livro que faz parte daquela série de 15 livros da série de Hundoke. Agora, o importante nesse ponto aqui é salientar que esses não são papéis estáticos, eu volto a enfatizar, e muito menos que eles estejam vinculados a essa ou aquela posição hierárquica. Esquece isso, tira isso da sua cabeça, sai desse paradigma. Esse paradigma é errôneo, é equivocado e ele compromete o desenvolvimento da providência, ele compromete aquilo que nós estamos almejando, que é estabelecer condições para eliminarmos nossas naturezas decaídas. Vamos avançar para a próxima tela? Vamos falar aí, finalizando aí aquele tema que eu comentei lá, né? É o primeiro, mas eu deixei ele para o final, porque é o tema central da nossa discussão, a teologia da figura central. Então, para finalizar, podemos concluir que existem os 4 papéis em nossa estrutura atual dentro do contexto da providência e da restauração. Tá claro isso para você? Dentro da nossa organização, nós temos posições hierárquicas. Agora, dentro do contexto da providência e da restauração, nós vamos encontrar também os demais papéis. Vamos encontrar papéis de liderança, o líder e também o liderado. Vamos encontrar aqueles papéis Caim e Abel na sua dinâmica cotidiana, né, dos nossos relacionamentos a fim de eliminarmos as nossas naturezas decaídas. E dentro desse contexto nós também encontramos a posição figura central. Mas somente, exclusivamente os verdadeiros pais assumem a posição de figura central. Supor que outra pessoa poderia ser figura central é supor nas entrelinhas que os verdadeiros pais fracassaram. Não sendo esse o caso, e conhecedores da grandiosa vitória dos verdadeiros pais de céu, terra e humanidade, cabe então uma reavaliação do uso indevido que temos dado a essa terminologia que enaltece a grandeza dos verdadeiros pais e reconhece o papel messiânico de salvadores e portadores da nova cultura de paz e amor verdadeiro para essa época atual da história providencial, que nunca ocorreu antes e que nunca se repetirá novamente na história da humanidade. Avançando para a próxima tela. Quanto aos outros papéis, cabe então uma reavaliação sobre a importância de nos prepararmos para qualquer um deles, percebendo que cada um desses papéis demandam de nós, em termos de vida de fé, de entendimento das palavras dos verdadeiros pais e da prática do amor verdadeiro, que nos impele a vivermos para o benefício dos outros. Então, percebe? Dependente de você fazer essa reavaliação que nós estamos fazendo agora, ainda assim, nós temos que perceber que cada um desses papéis, quando assumidos, nós devemos fazer sempre o nosso melhor. Se você tem uma posição hierárquica, seja ela qual for, ela é muito importante. Honre essa posição, sendo um exemplo vivo do princípio dos 3 grandes sujeitos tão enfatizado pelos nossos verdadeiros pais. Se você pretende ser um líder, exerça essa liderança para influenciar positivamente e de forma sagrada a vida das pessoas que estão ao seu redor, principalmente a vida das pessoas que estão sob a sua liderança, as pessoas que estão sob o seu comando, aguardando a sua direção para caminharem em direção de Deus, para caminharem em direção aos verdadeiros pais. Sendo Abel ou sendo Caim, porque isso é dinâmico, como a gente falou, e ao longo do dia a gente vai ser várias vezes Abel e Caim entre nós, seja sempre o melhor para a graça e para a honra do nome dos pais celestiais e dos verdadeiros pais de céu, terra e humanidade. Adiu? Vamos avançar para a próxima tela? Lembre, para assumir apenas um desses papéis, é demandado muitos qualificativos. A gente fez aí algumas reflexões na sala de hoje, mostrando o que cada um desses papéis significam e o que é demandado em termos de qualificativos para que nós possamos exercê-los de forma plena, de forma a enaltecer a obra de Deus, a obra dos pais celestiais, a obra de restauração, a obra de construção do reino do céu. Por isso, concentre a sua vida naquilo que você realmente é o melhor. E eu digo que o melhor é ser um filho de piedade filial. Então, por isso, eu encerro a sala de hoje dizendo: seja um filho de piedade filial.
esse é o conteúdo que eu gostaria de compartilhar. Espero que ele tenha sido construtivo, esclarecedor. É como eu disse no início, a gente pode ter aí algumas posições que você pode não concordar, mas essa é a visão que a gente tem do princípio divino e a forma que a gente tem de enaltecer, honrar, elevar a nossa estima e respeito, glorificando e louvando aos verdadeiros pais de céu, terra e humanidade. Então, muito obrigado, agradeço a sua presença, encerrando a sala de hoje, desejo já a todos uma semana abençoada. Obrigado, tchau!